A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler o versículo 6, um pouquinho antes também. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí vem, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar. Isso. Descansa as pernas. Veja só. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ora, a palavra de Deus não ignora o fato de nós termos ansiedade. Dificilmente uma pessoa, ou eu creio que é impossível, existir alguém que diga: eu nunca fiquei ansioso com nada. Eu nunca tive ansiedade na minha vida. Eu penso que não existe essa pessoa que possa dizer isso. Todas as pessoas que vivem sobre a terra, que já viveram na época de Cristo, antes de Cristo, agora, todas as pessoas, em algum momento, elas ficam ansiosas. Ansiosas com alguma coisa. A pessoa fica ansiosa quando ela está esperando que algo bom aconteça. A pessoa fica ansiosa quando ela está com medo. Olha a ansiedade aí. É um sentimento que todas as pessoas podem ter. Crianças, velhos, adultos, homens, mulheres, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, todas ficam ansiosas. E a palavra aqui do apóstolo São Pedro não é para quem está lá no mundo, para quem não busca a Deus, é para quem busca a Deus. Ele está falando para os irmãos em Cristo. Ele está falando para os discípulos de nosso Senhor. E ele não diz assim: vocês não terão ansiedade. Não, ele diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ou seja, a ansiedade vai estar presente. Mas aqui o Espírito Santo, através do servo dele, o apóstolo Pedro, nos mostra exatamente o que nós temos que fazer quando a ansiedade vier. Ao menor sinal da ansiedade, nós temos que pegar a ansiedade e lançar sobre Deus. Lançar, jogar ela em cima de Deus. Porque é Ele que cuida de nós. Aí surge a pergunta: Pastor Eliezer, eu entendi até aí, eu sei o que é estar ansioso ou ansiosa, eu entendi, mas como lançar essa ansiedade sobre Deus? Eu vou pegar a ansiedade e lançar sobre Deus como? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Ora, como que se lança a ansiedade diante de Deus? Eu poderia trazer a resposta aqui de imediato, mas primeiro eu vou ler um trecho da Bíblia. Vocês não precisam procurar, não, mas depois eu passo a referência, só para nós andarmos mais rápido. Nós vamos entender aqui, descobrir a resposta com a mesma palavra de Deus, com o mesmo Espírito de Deus, usando outro apóstolo, usando o apóstolo São Paulo. Quando ele diz aqui, na carta aos Filipenses, capítulo 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, buscai-vos, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aí eu pergunto, ele está falando aqui da inquietação. A inquietação vem depois de quê? Da ansiedade. Uma pessoa inquieta é uma pessoa ansiosa, sim ou não? Sim. É uma pessoa ansiosa, uma pessoa quando ela fica ansiosa, ela fica inquieta. A inquietação vem no coração.
Então aqui está dito, não estejais inquietos, mas nós podemos entender o seguinte, não estejais ansiosos. Aí ele diz, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Aí que é a resposta. Como que vai se lançar a ansiedade diante de Deus? Orando. Pedindo a Deus o que nós temos precisão. Fazendo as nossas petições. O que é uma petição? É um pedido. Vou fazer uma petição a Deus. Estou dizendo, vou fazer um pedido a Deus. Então é assim que se resolve o problema da ansiedade. Ao invés de ficar inquieto, correndo para lá, para cá, agitado no coração, nós temos que orar. E é assim que nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade. Isso é um mandamento do Espírito Santo. Amém? Amém. O próprio Senhor Jesus, ele ensinou sobre isso. Escute aí o que Jesus disse a respeito da ansiedade. Jesus disse assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha a pergunta de Jesus. Qual é mais valioso? É a vida ou o mantimento? A vida. Se você tiver a vida, o mantimento serve para alguma coisa, o alimento. Mas o que adianta você pegar uma cesta básica e colocá-la no cemitério do lado do morto? Vai valer do quê? Ele não tem mais vida ali. Não tem nada. É, só se for a vida das formigas que vai, né? As formigas, os bichos que vão lá pegar aquele mantimento. Não é verdade? Então, a vida é mais valiosa. E nós ficamos ansiosos para ter a nossa vida? Não, nós nem existimos. Mas Deus nos deu a vida. Se Ele deu a vida, Ele vai dar um mantimento também. Amém? Amém. Outra coisa, e o corpo mais que o vestuário? Qual que é mais valioso? É o corpo ou a roupa? É o corpo é mais valioso. E o corpo, nós ficamos ansiosos para ter esse corpo? Não. Mas Deus nos deu, não deu? De presente? Se Ele deu o corpo, Ele vai dar as vestes também. Então tudo que vem nas nossas mãos, seja pelo trabalho, seja como presente, vem das mãos de Jesus, da mão de Deus. É Ele que tem cuidado de nós. E Jesus ainda vai dizer o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Está vendo? É Deus que alimenta as aves do céu, os passarinhos. É Deus que dá a eles o mantimento. Eles não semeiam, eles não plantam, né? Não semeiam, não colhem, não ajuntam nos celeiros, mas Deus cuida deles. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí ele diz, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Pequena fé. Não andeis, pois, inquietos. Veja que no mesmo lugar que ele diz, na mesma ocasião que ele diz não andeis ansiosos, ele diz não andeis inquietos. Está vendo? A inquietação está associada com a ansiedade. Dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele vai dizer novamente, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aí eu pergunto, depois de tudo isso, nós vamos ficar inquietos? A ansiedade pode até vir, mas a inquietação não. Porque a hora que a ansiedade vir, antes mesmo que a inquietação tome conta, nós corremos para a oração. Nós já sabemos que devemos orar e lançar sobre Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Senhor, ó, eu estou cansado, Senhor, eu estou ansioso, Senhor, eu estou nervoso, eu estou irritado, Senhor, eu estou preocupado, Senhor. Eu estou com medo, Jesus. Eu estou triste, eu vou até chorar aqui na tua presença. Né? É isso que a gente tem que fazer. Crer que Jesus está ali nos ouvindo e lançar sobre ele. Sabe qual que é o problema às vezes das pessoas? Me diga se é verdade ou se é mentira. O problema das pessoas é que quando a ansiedade vem, elas ficam inquietas. E elas, ao invés de lançar sobre Deus, elas vão lançar sobre o marido, sobre a esposa, lançar ansiedade sobre o familiar, sobre o vizinho, sobre o parente. Ao invés da pessoa ir conversar com Deus, ela vai desabafar com o parente, vai desabafar com o marido, vai desabafar com quem às vezes não está nem a fim de ouvir o problema dela, às vezes não está nem com paciência. E tem pessoa que vai desabafar até com o inimigo. Desabafa, eu estou aflito, eu estou sentido, eu estou chorando, eu estou com medo. E a pessoa ouve, tadinha, passa a mão na cabeça, tadinha dela, tadinha dele. E vira as costas e sai contando para todo mundo. Não é verdade? Então a pessoa, ao invés de lançar ansiedade sobre Jesus, correr para Deus, que é o melhor amigo, que não vai contar para ninguém o problema dela, elas vão desabafar com o ser humano. Não é verdade? Eu estou sem paciência na hora de até choro, né? Eu falo, Jesus, me dê paciência, nós damos isso. Paciência.